frequência. A maioria, tem tanta gente nesse grupo que pisotearam as amostras aí e tal, mas o que vai valer é o que vocês viram. É o que vocês viram, o que vocês sentiram e viram. Bom, esse último ponto então, se vocês olham a várzea ali onde está bem mais baixo do que aqui, a gente subiu para vir aqui, né? E de repente cai para o canal do rio. Então está aqui o rio, a planície de inundação, e dos dois lados do rio tem essa elevação que acompanha a margem do rio, né? O dique marginal. O dique marginal, a lomba do rio que acompanha o rio, que protege a planície de inundação das enchentes do rio. E quem fez esse dique aí? Quem fez essa elevação? O próprio rio, né? Então o rio, na época chuvosa, ele vem carregado de sedimentos, uma carga muito grande de sedimentos e com muito caudal, muita velocidade, muito sedimento correndo nesse canal. Só que quando a água é maior, o volume de água é maior do que ele pode transportar, ele transborda, sai do canal e invade a planície. Ao invadir a planície, ele perde velocidade, né? Tchum. A maior parte do sedimento e o mais pesado fica aqui. E lá para o fundo vai o sedimento mais fino, que tem condições de estar em suspensão, que é a argila. Então, à medida que eu vou me afastando do rio, a granulometria diminui, o tamanho das partículas diminui. À medida que eu me aproximo do rio, o tamanho das partículas aumenta. Isso explica então porque o primeiro lugar era bem argiloso, o segundo era a textura média, e aqui tem uma bagunça, né? Mas tem muito mais areia do que no resto. Perceberam? Primeira observação, então, a posição, a morfologia da várzea e como a gente entende a distribuição de partículas. Segundo, olha a cor disso aqui. Tem horizonte gley? Não. Então ele é bem drenado. Na várzea tem solos bem drenados. Aonde? No dique. Eu não sei se vocês vão fazer drenagem ou não. Está no currículo de vocês. Floresta tem drenagem? Acho que não. Não, né? Hidráulica tem? Tem. Bom, então... Bacias também. Bacias. Então nas bacias vocês vão ver isso lá. Próximo ao rio, próximo ao dreno, o lençol freático, quando eu abro um dreno numa área mal drenada, eu faço, como vocês viram lá, aquelas valetas compridas, o lençol freático ao chegar próximo do dreno faz assim, ó, tum, ele cai. Isso tem uma explicação hidráulica, que nós não vamos abordar aqui. Ele cai. Se além disso, o dreno natural da várzea é o rio. Se além de fazer isso, cair quando está próximo do dreno, ainda por cima é mais alto, eu tenho uma faixa boa que amargeia o rio de solos bem drenados. Que é onde crescem essas árvores, essas espécies, que não são espécies de ambientes paludosos, nada disso. Essas são espécies que tem na Mata Atlântica normal, aqui no nosso região. Então, primeira aplicação, quando vocês forem fazer recomposição de mata ciliar, mata galeria, mata ripaia, como vocês quiserem chamar, nesses lugares de melhor drenagem, não fiquem tão preocupados com encharcamento, porque não tem esse encharcamento. Dá para selecionar espécies de áreas bem drenadas. Lá dentro não. Lá dentro é diferente, né? Na presença do horizonte gley é diferente. Vamos voltar para o solo. Então não tem horizonte gley. Vamos ver a sequência que vocês viram aí. Tinha um horizonte A, e aí começou, logo depois do primeiro, que era meio clarinho, tem um horizonte mais escuro. Né? Então já inverteu, já tem alguma coisa errada. O horizonte escuro está enterrado pelos sedimentos recentes trazidos pelo rio. E essa é a história desse barranco. Mas pode ser que a gente não perceba essas diferenças mais, né? De teor de matéria orgânica um pouquinho maior. Tá? Mas tem uma diferença importante aqui, ao longo do perfil, de textura. Vocês estavam fazendo aí, eu estava com alguns grupos, eu estava fazendo a brincadeira de quanto tem de argila, quanto tem de argila, quanto tem de argila. E tem uma variação aí, né? Se eu fizer um gráfico aqui de distribuição de argila em profundidade,
é meio errática a distribuição, né? Não tem uma lógica, né? Ah, aqui é mais... O primeiro parece que é mais fino, depois fica mais arenoso, depois fica mais fino, volta a ficar arenoso e mais fino lá embaixo, não é? Não foi assim? Aqui tem textura arenosa, tem 12% de argila, tem 17% de argila, tem 25%, tem 30%, de novo 17%, 15%. Por que essa variação? O sedimento que o rio vem trazendo. E a condição dessa inundação. Como é que eu explico acumular no mesmo lugar, acumular areia e outra hora acumular argila? Tem um horizonte aí, vocês me disseram, o último tem uns 40% de argila, né? Textura argilosa, o último lá embaixo. Como é que explica isso? Porque tem hora que deposita mais argila, tem hora que deposita mais areia, depois argila de novo, depois areia, predominantemente areia. Qual é a explicação para essa variação? Olha, gente, o rio Piracicaba está aqui embaixo. Aqui a 50 metros, 100 metros. Imaginem a época das enchentes. Um período mais longo de enchente. O rio Piracicaba também vem alto, né? Não é só esse aqui que vem alto. O que acontece quando esse rio chega com o seu volume de água e encontra o seu curso principal lá embaixo, com nível alto? O que acontece com a água? Volta, para, perde velocidade, permanece inundado. É nesse momento das inundações mais longas é que tem a possibilidade de deposição de argila. Toda essa planície fica inundada. A água chega assim, mas fica inundada. Então por isso eu posso ter algumas cheias mais rápidas que depositam areia e outras cheias mais longas e duradouras que depositam argila de forma intercalada. Os neossolos flúvicos, os cambissolos flúvicos, se desenvolvem nessa condição de depósitos alternados. Então a gente tem, primeiro, uma distribuição errática de argila e também uma distribuição errática de carbono. Às vezes a gente encontra mais carbono embaixo do que em cima, depois volta a aumentar. Isso é característica de depósito fluvial. Isso é característica de depósito fluvial. E a sequência de horizontes aí é A, C, para neossolo flúvico, né? Cada camada dessa seria um horizonte C. Só que como uma camada não tem relação com a outra, eu coloco o algarismo arábico na frente. A, 2C, 3C, 4C, 5C. Esse número na frente da letra significa descontinuidade de sedimentação ou descontinuidade meteorológica. Bom, eu não sei se vocês notaram que a cor aqui é uma cor mais homogênea, mais uniforme. Quando esses sedimentos aluviais eles têm muita atividade biológica e tempo para se homogeneizar, eles desenvolvem horizontes mais homogêneos em cor, essas camadas se homogeneizam em cor e acabam desenvolvendo estrutura. Quando isso acontece, desenvolve um bem incipiente. Se tiver bem incipiente aqui, sobre bem incipiente depois das camadas fluviais, isso se chama cambissolo flúvico. Se não der tempo de homogeneizar, não tiver desenvolvimento de estrutura e for só camadinha uma em cima da outra, esse é o neossolo flúvico. Mas eles ocorrem na mesma posição da paisagem, ou seja, nessas áreas melhor drenadas. E por definição são bem drenadas. Então aqui pode ser ou cambissolo flúvico ou neossolo flúvico. Só na tradagem não dá para saber, a gente teria que olhar o barranco. Para ver se tem o desenvolvimento de agregação, tá bem? Se tem bem incipiente. Então vamos recapitular aqui. Gleissolo melânico lá no fundo, depois gleissolo ápico e aqui ou cambissolo flúvico ou neossolo flúvico. A drenagem aqui é boa e no resto da planície é ruim. Só que no ponto intermediário a drenagem é melhor do que lá no fundo. Lá no fundo onde tem aquelas plantas do gênero Tifa. Tifa é a taboa. Quando tem isso, a drenagem é muito ruim. O lençol freático permanece bem alto. Isso tem aplicação também para uso agrícola, tá? Isso tem aplicação para uso agrícola. A natureza das argilas que aqui são depositadas é que determinam se o solo vai ser TA ou TB. A primeira parada nossa foi lá no rio. Qual é a rocha que nós vimos lá?
Diabase. Diabase. Os solos de diabase como são? Não, como são as características de solos de diabase? Nós vimos vários. São argilosos, sempre argilosos, né? Vermelhos e tal. Então como é que eu posso explicar a presença de tanta areia aqui se o rio está correndo sobre diabase? Movimentação de sedimentos, né? Ele traz. De Mas- todo o curso dele. E todo o curso dele. Ele vai puxando lá. Não, mas todo o curso dele. O que tem no curso dele? É diabase? Aí, então, essa variação. A gente vê o rio ali e vê ele correndo em cima de diabase, mas a montante dele, para cima dele, a bacia que ele drena com seus tributários, é uma bacia de rochas sedimentares. Tem arenitos, tem sulfitos, tem argissolos, tem latossolos textura média, tem neossolo quartzo-arênico, que contribui para trazer essa areia aqui. Então tem que lembrar disso. A várzea é um reflexo, a sedimentação da várzea é reflexo do que o rio traz. E o rio traz o quê? Todo o sedimento que vem da bacia. Então, a maior parte dessa várzea é argilatividade baixa e é distrófico, mas lá perto da encosta ele é eutrófico e ETA. E tem explicação, tá? A encosta ali, naquela posição, a encosta é feita, são solos muito ricos, os xenossolos, os mitossolos eutróficos, a rocha base, fornecendo bases ali para aquele entorno, e também a argila 2:1. Para cá o que é? Ah, o sedimento que o Piracicamirim traz, que é predominantemente caulinite, né? E material de saturado. Tá bom? Manejo. Qual é a maior limitação ao uso dessa várzea aqui, ou de qualquer várzea? Legislação ambiental, né? Então hoje, inclusive, essa várzea ela foi feita, ela foi sistematizada há 80 anos atrás, quando existiam outras leis ambientais. Hoje a Exalc tem esse problema, ela tem a várzea, né, que é uma área de experimentação, e está negociando com o órgão ambiental para manter ela assim, né, e porque se por legislação, o rio Piracicaba tem quantos metros ali? Mais ou menos aqui ele deve ter uns 30 metros de largura, né? Quanto que vai ser a área de proteção? Hã? Não. Ó, esse tal de código ambiental que vocês estão vendo está sendo votado e tal, ele é muito mais importante para vocês, para essa geração, do que para quem já passou por aqui. Vocês têm que conhecer a legislação ambiental. Vocês vão ser chamados muito mais para ver situações de recuperação ou de cumprimento da lei, para resolver problemas aqui, do que ocupação dessa área. E vocês que são predominantemente aqui da florestal, muitos de vocês poderão ter na mão um projeto de reflorestamento dessas áreas. E tem que saber a distribuição do solo para poder locar as variedades. Não vai colocar lá no gleissolo uma variedade que exige boa drenagem, né? E não vai colocar uma variedade de ambiente paludoso ou vegetação higrofítica numa área como essa, porque vai morrer seco. Porque está tudo dentro da várzea, está tudo dentro da área de proteção. Essa informação tem que servir para vocês. Tá bem? Outros problemas da área de várzea. Risco de inundação. Bom, a drenagem, solos mal drenados, primeira limitação. Segunda limitação, risco de inundação. Mas sobre tudo isso, a legislação ambiental. Tá bem? Ô, Gabriel Jairo, não comentei alguma coisa aqui? Tem alguma coisa que faltou? Tá mais completa, né? A outra nós tivemos que correr um pouco porque tínhamos probleminha. Né? Alguma dúvida? Não? Professor, Oi. aqui é distrófico? Deve ser distrófico, eu não lembro assim, mas deve ser distrófico. Porque esse rio ele passa por uma bacia que praticamente só tem ou argissolo distrófico, álico, ou latossolo distrófico. Então não tem de onde vir. Mas lá dentro não. Porque tem influência dessa encosta que são solos eutróficos.